Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre como foi encontrar a documentação do meu avô que veio de Portugal. Eu estou tirando nacionalidade portuguesa, né, como algumas pessoas sabem, e eu tinha muita dificuldade de encontrar, eu tive muita dificuldade no começo de encontrar o documento do meu avô para poder dar início ao processo. Meu avô, ele faleceu em 1950, meu pai era uma criança, tinha de 9 para 10 anos, hoje meu pai tem 77 anos. E não tinha muita documentação, né? Dentro da casa da minha falecida avó não tinha também nenhuma documentação sobre ele. Os únicos relatos que eu tinha era do meu pai falando que ele veio de um lugar chamado Vila da Feira, em Aveiro. Ok. Até aí tudo bem, eu achava que era assim, uma cidade e um bairro, mas não é. Imagine que Aveiro seria como um estado aqui do Rio de Janeiro, vamos dizer, um estado brasileiro. E Vila da Feira seria como se fosse uma cidade dentro desse estado, mas assim, uma cidade que tem N bairros. Vila da Feira, na antiga configuração, ela tinha aproximadamente 33, eu acho, 33 ou mais bairros, vamos dizer assim. E aí, qual foi a minha missão inicial aí? Eu comecei a pesquisar desses 33 bairros as certidões de batismo desse lugar, porque antigamente lá em Portugal não se tinha certidão de nascimento, era só a certidão de batismo. Ok, lá fui eu para minha saga. Então eu comecei a pesquisar, como eu não tinha data aproximada, eu não sabia se ele tinha nascido corretamente naquela data, eu peguei a informação pelas certidões de casamento, inclusive, casamento e óbito dele. E nas certidões de casamento e óbito dele, as datas já divergiam, então foi bem complicadinho. Então eu peguei aquela data aproximada e comecei a pesquisar num range aí de 1 ano, 2 anos de diferença em cada bairrozinho desse. Só que eram 33 bairros e eu fazia isso e dava conta de outras tarefas também ao longo do dia. Enfim, cheguei em mais ou menos 28, não lembro agora, 25, 28 bairros e cansei, parei de pesquisar. Não vou encontrar, meu avô era indigente. Tem histórias da família que ele veio clandestino aqui pro Brasil, mas depois eu vim descobrir que não era verdade. Porque na minha família sempre existiu a motivação de se ter a cidadania, aquele desejo, eu preciso ter a nacionalidade portuguesa e tal. Mas ninguém nunca correu atrás. E aí eu também gostaria e tal, tinha a ideia de me naturalizar, mas não sabia como fazer. E aí, conversando muito com meu esposo, ele sinalizou que seria importante pra gente, e aí essa motivação extra me fez procurar a documentação. E, enfim, a gente conseguiu encontrar. Então, assim, fui olhando de bairro em bairro, não consegui, cheguei a desistir por um período, achei que ele fosse um indigente. E aí me deu um estalar na cabeça, e não só estalar, né? Eu olhei no Google também muita coisa. E no Google falava sobre o RNE. O que é o RNE? O RNE é o Registro Nacional do Estrangeiro. Ele foi criado mais ou menos na época de Getúlio Vargas. E ele falava, assim, é como se fosse um documento de identificação de todo estrangeiro que reside aqui no Brasil. E meu avô tinha o RNE. Só que não estava na casa da minha avó, e ninguém da família sabia também. Teve uma prima minha, inclusive, que chegou aí em Aveiro, de férias, procurar e tal, ir nas igrejinhas, nos registros, nos cartórios, mas não encontrou informação nenhuma a respeito, né? Só complementando o fato. E aí, o que a gente fez? Eu e minha irmã, no caso. Eu mandei um e-mail para o Arquivo Nacional, porque eles lá têm um serviço de busca de documentações. E aí foi super simples, eu mandei um e-mail para eles, colocando o nome completo do meu parente, no caso meu avô, e o local em que ele tinha desembarcado. Como ele desceu aqui no Rio de Janeiro, constituiu família aqui, eu acreditei que fosse aqui no Rio, e não é que era. Então, a partir daí, minha irmã, ela morava próximo ao Arquivo Nacional, eu tenho irmãs gêmeas, e uma delas morava ali perto. E aí essa minha irmã, ela foi no Arquivo Nacional com essas informações, deu entrada na fichinha, porque para quem mora no Rio, você consegue pegar essa documentação mais rápido de quem mora fora do estado, mas aí são outros paranauês. Então ela foi lá, preencheu uma ficha, pedindo os dados do meu avô,
E aí, depois de 30 dias, ela voltou ao Arquivo Nacional, porque eles pedem esse prazo, para saber, e aí, tem documentação? Não. Durante esses 30 dias eu relaxei. Falei, olha, se achar, achou, se achar, não achou. Não sei se ele era um indigente ou não, né? Mas enfim. Thaisa foi lá. Foi no Arquivo Nacional e não é que a gente encontrou o RNE dele? Então eles mandaram pra gente uma cópia do RNE. Minha irmã recebeu essa cópia e me enviou. E a partir dessa cópia, eu consegui ver a data do navio que ele chegou. E aí eu descobri que o navio dele foi um navio a vapor. E aí eu até pesquisei na internet, esses navios eles tinham viagem estimada aí de 15 dias, de Portugal Santos ou Portugal Rio. E assim, nessa data a partir da data de embarque de desembarque dele aqui no Rio, o que eu fiz? Eu pré-estimei um desembarque de 15 dias para trás de Portugal. E aí eu comecei a pesquisar no arquivo distrital, aqui vem o pulo do gato, tá, gente? Eu comecei a pesquisar no arquivo distrital de Aveiro os passaportes que foram emitidos naquele período aproximado. Por quê? Nascer gente, nasce todos os dias. Várias pessoas. Mas emissão de passaporte, numa época que a viagem era cara, poucas pessoas teriam esse benefício, esse documento. E eu comecei a rastrear o traço do meu avô por aí. O que eu fiz? Eu comecei a olhar em Aveiro os registros de passaporte com data de 15 dias anterior ao embarque do meu avô, a desembarque dele aqui no Rio de Janeiro. Beleza. E aí, qual foi a minha surpresa? Eu consegui encontrar numa data bem próxima à viagem, porque eles faziam o passaporte perto de viajar, então se liguem nisso. Eu consegui encontrar o passaporte do meu avô. Infelizmente, o passaporte dele não tinha foto, então assim, é uma memória que eu nunca vou ter, o rosto do meu avô. Mas eu consegui encontrar a documentação, o passaporte dele de Portugal e falando do lugar que ele veio. E aí foi onde eu descobri que meu avô ele veio de um bairrozinho bem pequeno, uma vilazinha que se chama São João do Ver. São João do Ver é uma cidade bem pequenininha em Portugal e na época que ele veio de lá tinha aproximadamente 1.900, de 1.000 a 2.000 habitantes, muito pequeno. Ok, o que eu fiz a partir daí? E aí foi muito rápido, tá, gente, para encontrar depois disso. Eu comecei a pesquisar os registros paroquiais da paróquiazinha de São João do Ver, porque só tinha uma igrejinha na vila inteira. Então eu comecei a pesquisar esses registros e aí eu fui olhando de trás para frente, né? Da data estimada de nascimento dele. Detalhe, no passaporte dele e no RNE, a data de nascimento dele batia. E era uma data 5 anos anterior, 5 anos a menos do que o documento do casamento dele e o documento do óbito dele. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi ter feito por esse caminho, porque a data de documentação no Brasil é Brasil, né, gente? Vocês sabem que tem muitas que vêm aí com falha, vêm com erro nas informações, então a minha dica é que vocês pesquisem sempre documentos oficiais emitidos por Portugal. Foi o meu caso e eu tive sorte aí de encontrar a documentação do meu avô. Então, assim, a partir daí eu fui pegando o registro lá dessa paróquia e aí fui encontrando um irmão dele, outro irmão. Por exemplo, uma coisa legal que eu descobri nessa história foi que meu pai teve uma tia que ele nem sabia que existia e morreu há poucos anos atrás. Talvez ele poderia ter tido contato com ela, né, conversado com ela, mas a gente não sabia da existência dela. E teve também um irmão que a família dizia ser padre. Mas isso aí é tema já para uma outra história, porque assim, a gente tem uma novela luso-mexicana dentro da nossa família, referente à herança e outras coisas. Mas, enfim, whatever. A partir daí, o que eu fiz? Eu peguei o registro paroquial dele, né?
fui procurando, na verdade fui procurando na paróquia de São João do Verde e acabei encontrando o dele. Uma vez que você tem a certidão de batismo dele, da pessoa, né, do seu antepassado português, você consegue dar entrada na cidadania assim, ó, tranquilamente. Então, assim, espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma luz aí para encontrar a documentação do seu antepassado português. Eu já passei essa dica para outras pessoas que também estão fazendo essa busca e elas conseguiram ter êxito. Então, assim, desejo de coração que o mesmo se repita para você. E é isso, gente. Quem tiver alguma dúvida e quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, pode colocar na barra de comentários e obrigada aí por